Romanos capítulo 5, os versos 12 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que já foi lida e que simplesmente na sua leitura já nos abençoa, já nos traz graça aos corações, às nossas vidas. Mas, ó Pai, Tu mesmo nos ordenastes a pregar a Tua palavra, a fazê-la, ó Pai, não apenas lida, mas explicada e aplicada para melhor proveito das nossas vidas. Para sairmos daqui não como entramos, e não apenas também, ó Deus, por mero assentimento intelectual a respeito da Tua palavra, mas com disposições de vida nos corações, com vontade, ó Pai, de viver as gloriosas orientações do Senhor, os gloriosos mandamentos do Senhor contidos, ó Deus, nas letras sagradas, de maneira que possa jorrar vida em nossos corações e no dia a dia, na vida particular, familiar, no nosso trabalho, nos nossos mais variados ambientes, possamos ver florescer graciosamente, ó Deus, a obediência de Cristo nos nossos corações, fazendo com que, através da Tua palavra, que frutifique em nós esta santidade do nosso Senhor, possamos ser mais agradáveis a Ti. Sermos, ó Deus, um povo que de fato demonstra, ó Pai, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Portanto, Senhor, é com esta compreensão e com esta disposição que nós Te clamamos pelo Teu auxílio, pela Tua direção, de maneira que seja dito, ó Pai, apenas aquilo que corresponde à Tua palavra, e de maneira também, ó Pai, que o Teu socorro, a Tua graça nos conduza a uma disposição sincera e obediente, ó Pai, a ouvir a Tua palavra. De modo que assim saiamos daqui com grande proveito do que ouvimos. É o que nós Te pedimos, ó Pai, não que merecemos, mas unicamente porque confiamos na mediação de Cristo, o nosso Senhor, e no nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado com o texto de Romanos. Essa é a 23ª mensagem do livro de Romanos, alternada por algumas outras mensagens, mas temos trabalhado Romanos aqui versículo por versículo, e chegamos a um texto que, de
de alguma maneira, se eu já temo e tremo diante da palavra do Senhor, esse é daqueles textos cascudos, difíceis, que o apóstolo Pedro faz referência em relação à literatura paulina. Lá em 2 Pedro 3,16, Pedro diz que há muitas coisas em Paulo que são difíceis de entender, que são difíceis de explicar. Possivelmente Paulo escreveu aos Hebreus, eu particularmente sou daqueles que aceitam a autoria de Hebreus dada ao apóstolo Paulo, e Paulo, lá no capítulo 5, ele também diz, nos alertando a respeito da necessidade de maturidade, de crescimento, que há muitas coisas difíceis de explicar e coisas difíceis de entender na palavra do Senhor. E assim como Pedro e o próprio Paulo, certamente, tendo escrito aos Hebreus, esse é um desses textos que aparentemente nós encontramos uma facilidade em seu argumento principal, mas que é difícil no seu jogo de palavras. Paulo aqui, ele gasta, obviamente, além da inspiração do Senhor no aspecto humano do livro, ele gasta o seu grande conhecimento, a sua grande capacidade retórica. A argumentação dele aqui é primorosa, mas nós não devemos nos aproximar de um texto como esse descuidadamente. É preciso zelo, atenção e cuidado com as palavras usadas pelo apóstolo Paulo aqui, nesses versículos de 12 a 21. Aqui nós temos um momento muito importante do livro, um momento em que alguns consideram estes versículos um fechamento da sessão anterior e uma espécie de resumo ou conclusão desta sessão em que Paulo tratou até aqui a respeito da justificação pela fé, e outros compreendendo esse texto como dizendo respeito às coisas que estão por vir nos capítulos seguintes, de 6 a 8, quando Paulo vai começar a trabalhar o aspecto da graça na sua segunda manifestação, naquilo que Calvino chama da dupla graça, graça justificante e santificante. Paulo então vai iniciar uma outra sessão para falar sobre esse aspecto da justiça de Cristo a nos santificar. Eu particularmente defendo a ideia de uma grande parte dos estudiosos de que aqui nós temos sim uma relação com o que veio até aqui, e sim uma abertura daquilo que se inicia no capítulo 6 e vai até o 8. Portanto, é um texto de transição. São versículos que fecham bem, amarram bem a ideia contida nas exposições de Paulo até aqui sobre a justificação pela fé, mas que abrem também, com muita propriedade, estes versículos seguintes que irão tratar da santificação, deste outro aspecto da manifestação da graça e da justiça de Cristo em nós, a nos santificar diante do nosso Deus. Portanto, um texto difícil e ao mesmo tempo um texto importantíssimo em termos do livro de Romanos, em termos desta grande carta escrita pelo apóstolo Paulo para expor o Evangelho aos irmãos de Roma. Aquilo que nós consideramos importante recuperarmos aqui, daquilo que Paulo fez até aqui, é a preocupação dele em comunicar o Evangelho que ele diz que não era dele, mas é do próprio Deus, é o poder de Deus recebido, e que já havia sido anunciado pelos profetas, e agora ele recebe como apóstolo do Senhor Jesus, para comunicar aos irmãos de Roma. Mas irmãos que já eram crentes, e numa ideia clara, e numa ruptura clara, com aquilo que o evangelicalismo ensina hoje, de que o Evangelho é para o descrente e não para o crente. Que o crente, depois de convertido, ele não tem que ficar ouvindo o Evangelho, ele não tem que ficar sendo confrontado com o Evangelho, porque afinal de contas ele já aceitou Jesus. E Paulo deixa muito claro que ele é devedor a gregos, a gentios, ele é devedor a estes ímpios, a estes gentios, mas ele é devedor a eles, os romanos, e ele diz que há um dom, um presente, que ele gostaria de dar a estes crentes da igreja de Roma. E esse dom, esse presente, é essa compreensão mais profunda do Evangelho que Deus havia dado a Paulo, e que muitas vezes nós crentes também estamos diariamente a necessitar. Uma profundidade maior, uma compreensão maior a respeito da vastidão do Evangelho e da vastidão de seus efeitos sobre as nossas vidas.
não apenas como uma expressão utilitária e pontual para nos salvar, para nos tirar do inferno, mas como aquilo que preenche toda a nossa vida, aquilo que faz todas as áreas da nossa vida e da nossa caminhada cristã numa direção clara a Cristo, ao nosso Senhor, nessa reconciliação poderosa que o próprio Deus promove entre aquele que estava debaixo da ira, que antes era seu inimigo e agora é chamado de filho de Deus, é chamado, de povo de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo até aqui caminhou firmemente em demonstrar as bases desse evangelho, onde ele demonstrou, num aspecto negativo, ter muito orgulho, quando ele diz que não tinha vergonha desse evangelho, deixando claro que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e mais do que simplesmente isso, esse evangelho é aquilo que perfaz, que preenche toda a nossa relação de vida vital com o próprio Deus. O meio pelo qual Deus manifestou solução para o grande problema da humanidade, para o grande problema do homem, é aquilo que as religiões não entendem, na medida em que todas as religiões tentam ficar bem com Deus, mas não conseguem, porque buscam na autojustiça, nas boas obras, nos próprios meios e forças, a maneira e o meio de se ficar bem com Deus. E Paulo então deixa muito claro que somente o próprio Deus poderia resolver o problema entre o homem e ele mesmo. E é isso que Paulo fez até aqui. Do capítulo 3 até essa primeira sessão do capítulo 5, de 1 a 11, que foi a última exposição que nós fizemos, Paulo ele vai mostrar os conceitos, as bases da justificação pela fé, da imputação da justiça de Cristo como o conteúdo mais precioso do Evangelho, sendo a fé um componente importante, fundamental desta apropriação da justiça de Cristo, mas ela, a justiça de Cristo de fato, como a coisa mais importante. Há muitos entre nós que demonstram aparentemente entender a justificação pela fé, mas caem no erro recorrente de valorizar mais o aspecto subjetivo da justificação, a própria fé, que nos é dada por Deus para tomar posse dessa justiça, que nos foi dada pelo próprio Senhor, deixando no segundo plano a justiça do próprio Senhor, como o aspecto mais importante, mais claro e evidente desta gloriosa manifestação do conteúdo do Evangelho, como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí então, no capítulo 5, nos versículos 1 a 11, nós vimos sobre a perspectiva desta justiça de Cristo aplicada a nós, dessa gloriosa doutrina da justificação pela fé, as bênçãos provenientes da justificação. Vimos ali, nestes versículos, as coisas maravilhosas que nós experimentamos por conta da imputação da justiça de nosso Senhor, salvadoramente a nós como seu povo, como povo resgatado e justificado do Senhor Jesus. E agora, Paulo, ao fazer essa transição nestes versículos, ele vai demonstrar claramente esse aspecto representativo do pacto, da aliança de Deus, onde homens morrem em Adão e onde homens viverão em Cristo Jesus. Este aspecto importante da importância do próprio Senhor, objetivamente, e da sua justiça para aqueles que são salvos, para aqueles que são os beneficiários da justificação pela fé. São versículos importantíssimos, difíceis, mas que nos trazem a revelação de algo extremamente importante. E que será, na sua compreensão, muito importante, meus irmãos, para a compreensão dos versículos dos capítulos de 6 a 8. Aqui será crucial entender que para viver uma vida de santidade e libertação do pecado, precisamos entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Alguns autores costumam dizer que o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas. O cristianismo deve ser primariamente e sobretudo entendido como uma pessoa. E essa é a grande falha nossa em entender o cristianismo. Nós não entendemos o cristianismo conforme a nossa identidade
identidade e posição em Cristo Jesus, mas fazemos dele algo supostamente importante, como o utilitário de um conjunto de bênçãos, de uma vida feliz, de coisas agradáveis, de coisas celestiais e majestosas que nós encontramos nele, mas que não necessariamente para viver nele. Aí, portanto, nós encontraremos nessa perspectiva uma séria negligência da doutrina da nossa união com Cristo Jesus. Algo que foi muito importante na expressão, na devoção, no ensino do apóstolo Paulo, ao ponto de ele usar expressões do tipo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso tem nos levado a esta maneira errada de compreender o cristianismo, essa dificuldade de entender o cristianismo como uma pessoa e a nossa relação vital e unida a esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, como a alma, o cerne do cristianismo. E a isso tem nos levado, meus irmãos, aquilo que alguns autores chamam de o deísmo moralista terapêutico, ou deísmo terapêutico moralista, aquilo que tem sido a prática de muitos evangélicos americanos, brasileiros, europeus e de muitos lugares. A ideia de um Deus que, segundo eles, é real, mas que é utilitário. De uma religião que, ao mesmo tempo que se fala de justificação pela fé, enfatiza mais a fé como uma expressão até um pouco disfarçada de autojustiça, mas que não destacam e não tornam gloriosas as expressões da própria justiça de Cristo implantada em nós. As exigências do nosso Senhor, reivindicando as nossas vidas e cada milímetro dessas vidas a Ele, sujeitando a nossa vivência, sujeitando casamentos, sujeitando criação de filhos, sujeitando relações interpessoais no ambiente de trabalho, na amizade, na família, ao senhorio desse nosso Senhor em quem fomos postos pelo Evangelho, para viver uma vida absolutamente confundida com a dele, de um reinado cujas expressões são gloriosas e não apenas para a nossa compreensão aqui, mas o serão por toda a eternidade. Portanto, aqui nessa identificação nossa com o Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a chave para a compreensão do Evangelho. Essa mesma identificação que irá confirmar a posição do homem em apostasia, idolatria e rebelião contra Deus. Hoje pela manhã, na revisão da escola dominical, eu tentei dar um xiste, uma direta, sob forma de indireta aos irmãos, sobre a importância de entendermos que mesmo crentes que frequentam igrejas podem estar vivendo vidas de rebelião contra Deus, de apostasia e de idolatria. Essa semana saiu um texto muito bom, muito bem feito, de um dos filhos do casal Quaresma, do pastor Hélio Quaresma e da Simone Quaresma, sobre idolatria, num blog chamado Inconformados. Texto do Lucas Quaresma, o filho mais velho do casal, onde ele faz uma sucinta, objetiva exposição bíblica do quanto a idolatria não tem a ver apenas com imagens, mas com o fato de nós, de alguma maneira, fazermos concorrer com a completa alegria em Deus, com as muitas coisas que nós temos na vida, de maneira que filhos podem ser ídolos, de maneira que doutrinas podem ser ídolos, de maneira que esposas, maridos podem ser ídolos, a igreja pode ser um ídolo, a denominação pode ser um ídolo, sociedades internas, bandeiras, ícones de uma denominação podem ser um ídolo. E isso tem acontecido seriamente por falta da nossa compreensão, da nossa identidade em Cristo Jesus. E aqui nós encontramos aquilo que Martin Lloyd-Jones diz: toda a história da raça humana pode ser resumida em termos do que tem acontecido por causa de Adão, e o que aconteceu e ainda vai acontecer por causa de Jesus Cristo. A humanidade está dividida entre aqueles que estão identificados sobre o grande e terrível legado de Adão, e aqueles que estão identificados pelo glorioso e majestoso trabalho e obra realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que se trata esse texto, de sabermos onde estamos. Se nós estamos em Adão,
e somos, portanto, identificados com ele em apostasia, idolatria, rebelião, autonomia em relação a Deus, ou se estamos em Cristo Jesus e sujeitos a ele, à sua expressão de justiça e aquilo que esta justiça representa em termos da sua aplicação às nossas vidas. É o que, de fato, nós estaremos encontrando aqui nestes versículos. Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no verso 12, diz que se você estiver em Adão, você está sob o reinado da morte. É isso que ele vai expor dos versos 12 a 14. Vejamos, em primeiro lugar, o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo ele tem repercussões muito extensas. Nós apenas queremos olhar aqui para este versículo a respeito do pecado original, da afirmação do pecado original. Mas há questões mais importantes a serem observadas aqui. Primeiro, é óbvio, é a questão da federalidade do pecado de Adão. Ele foi criado por Deus e feito o representante primeiro da humanidade. Ele é Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, aquele em quem todo o resto da humanidade encontra a sua representação e a sua liderança. Aqui nós temos um aspecto duplo de liderança muito importante. O primeiro é da liderança de Adão em relação à sua mulher. O texto diz aqui, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que pecou em primeiro lugar? Todos vão se apressar em dizer que foi Eva. Ah, mas não foi o homem que pecou, não foi Adão quem pecou. Há piadinhas, há gracejos em relação a isso, no sentido de se atribuir o pecado a Eva. Aqui no conceito bíblico de liderança, nós encontramos a questão da responsabilidade e prestação de contas como elementos fundamentais da liderança que deveria ter sido exercida por Adão em relação à sua mulher. Adão foi omisso diante da tentação da serpente. O Wellington, hoje pela manhã, na sua exposição, no seu resumo das aulas sobre o pacto, ele fez menção ao fato de que Adão poderia ter pego um bastão, alguma coisa, ter ido em direção à serpente. Que história é essa? De uma serpente conversando com a minha esposa, e indo lá e pá, né, com o bastão na cabeça da serpente, ou pelo menos sacudido ali para que ela fosse embora. Mas o fato é que quando este versículo diz, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, nós encontramos aqui não uma questão factual apenas em relação a quem pecou em primeiro lugar, se foi Adão ou Eva, mas uma afirmação da ordem da criação, ou uma reafirmação de como as coisas foram criadas neste ajuste pactual de Deus. Deus criou o homem e depois criou a mulher, e fez deste homem esta coroa da criação e este líder sobre a mulher e sobre todo o restante da humanidade. Adão é, portanto, não apenas o líder da sua esposa, mas é também o líder de cada um de nós. Ele foi o nosso primeiro, ele é o nosso pai, o nosso primeiro pai. Isso é muito importante. Importante porque, em termos de aplicações, nós temos aqui não apenas a afirmação da doutrina do pecado original, mas a reafirmação, agora aqui com Paulo, do princípio da liderança masculina. Meus irmãos, nós não pecamos, não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores em função deste legado de pecado original que o nosso primeiro e grande líder teve, e por falhar também na sua liderança em relação à sua esposa. E aqui uma coisa importante sobre esta nossa identidade com Adão. Nos nossos dias, os homens estão não apenas identificados com Adão em relação ao pecado original, mas também o estão por conta da falha na sua condição de liderança. Os homens estão omissos, fracos e falhos em relação à liderança de seus lares.
Os homens estão omissos, falhos e fracos em relação à liderança eclesiástica, a liderança da igreja. Nós não temos visto a compreensão desta ordem da criação, deste padrão de liderança dos homens, de acordo com a ordem da criação nos ambientes que nós deveríamos encontrar essa liderança. Portanto, o texto diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Um outro aspecto importante aqui, destacado por Paulo, é esta consequência do pecado sobre a humanidade. O fato de que agora nós morremos. E Adão, ele não apenas experimenta a morte no sentido da morte espiritual, desse distanciamento da vida eterna que lhe era dada, desta sua separação de Deus, mas também da morte física. Porque esse homem agora, a partir desse momento, começa a envelhecer e a caminhar para o fato do dia da sua morte. Nós temos na narrativa bíblica a expressão das vidas longas vividas pelos patriarcas. Mas quando nós nos deparamos com Gênesis 5, o que nós encontramos são genealogias, são nomes e mais nomes sendo citados, filhos sendo indicados para cada um deles, e sempre a expressão: e morreu, e morreu, e morreu. Portanto, a posição daqueles que estão identificados com Adão é uma posição de morte física, de morte espiritual, e da certeza de que haverá de envelhecer, que haverá de morrer. Hoje há uma grande luta na nossa sociedade contra o envelhecimento. Há as cirurgias plásticas, que não são feitas apenas pela medicina de modo corretivo, para restaurar aspectos de pessoas que se acidentaram e sofreram algum tipo de deformidade, mas que são, na sua maioria, feitas por pessoas que querem driblar o envelhecimento. Há aqueles senhores idosos que praticam triatlo, praticam maratonas. Há poucos dias, a TV mostrou uma senhora de 60 e poucos anos nadando aí, eu não me recordo exatamente qual foi o canal, qual foi o local, mas de Cuba para os Estados Unidos. Uma senhora de 65 anos, não é isso, André? Muito bem, nosso preparador físico auxiliando aqui. Então, isso são expressões e tentativas que a mídia, que nós muitas vezes nos apegamos, para tentar suplantar a ideia do fato de que aqueles que estão em Adão morrerão, envelhecerão e morrerão. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que em Adão nós estamos postos no pecado, e há aqui também alguns outros questionamentos que são lançados, mas vamos prosseguir e depois retomamos eles. O versículo 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nós sabemos que o pecado de Adão foi sobretudo uma desobediência contra um mandamento explícito de Deus. O Senhor colocou o homem no jardim, a mulher, e disse a eles: não comam do fruto proibido, porque se vocês comerem, vocês morrerão. De Adão e essa sua infração ao mandato explícito, até Moisés receber a lei, nós não vamos encontrar uma lei explícita aos homens. Nós encontramos, obviamente, as bases do pacto, mas não a lei que foi entregue a Moisés. E é quanto a isso que Paulo está se referindo aqui. Quanto ao fato de que, de Adão até Moisés, os homens eram sim pecadores, haviam cometido pecados, mas esses seus pecados não eram semelhantes ao de Adão, porque não constituíam-se em desobediência a mandamentos explícitos da lei. Conforme Adão recebeu e desobedeceu. Meus irmãos, estes mesmos
muitos aqui viveram sobre o pecado, pelo fato de que pecaram porque eram pecadores. Porque o pecado de seu primeiro pai os levaram à condição de pecadores. Nós sabemos que não havia mandamento explícito para Moisés e seus antecedentes, mas sabemos com toda certeza, conforme diz o apóstolo Paulo, que todos eles pecaram. E aí é hora, por exemplo, de nós enfrentarmos alguns argumentos. Alguns devem dizer: poxa, pastor, mas isso é injusto. Como é que estes homens que não tinham uma lei explícita e não desobedeceram um mandamento explícito, recebem sobre si o peso de um pecado por conta daquilo que Adão fez e não daquilo que eles fizeram? Meus irmãos, a primeira coisa a se dizer em relação a isso é o fato de que nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, quando nós questionamos as coisas que faz o Todo-Poderoso do Universo. Nós precisamos entender que Deus não seria Deus se Ele não estivesse nesta posição e nós na nossa. Deus é quem é e não precisa de defesa. E precisamos também nos lembrar que não há conceito de justiça que exista à parte do nosso Deus. A palavra de Deus nos adverte seriamente em vários lugares em relação a isso. Quanto ao fato de tomarmos cuidado, de questionarmos aquilo que Deus faz e aquilo que Deus decide fazer. Eu gostaria que vocês fossem comigo ao capítulo 9, verso 20 e 21. Capítulo 9, verso 20 e 21, a palavra de Deus diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus age segundo a sua perfeita vontade, segundo os seus decretos que também são perfeitos, executando-os no tempo à perfeição. E qualquer ideia de justiça não passará fora da perfeição do nosso Deus. Portanto, não há o que se questionar aqui em termos de justiça, desta imputação do pecado de Adão àqueles que não ofenderam mandamentos explícitos. E isso, meus irmãos, procede, existe, não apenas em relação a Deus, mas até mesmo entre nós, na política. Há pouco tempo, uma das coisas mais repetidas na internet, mais frequentes entre nós, era a expressão de que Marco Feliciano não me representa. Quantas vezes você ouviu isso? Marco Feliciano não me representa. Nós podemos ousar dizer que Dilma não nos representa. E aí a Dilma declara guerra contra a Argentina. E aí todos vocês jovens aí atrás terão que ir para a guerra. Guerra onde muitos dos nossos soldados morrem. E nós nos perguntamos: caramba, quanta injustiça nisso. Meus irmãos, a representatividade de um por muitos é algo absolutamente normal entre a própria humanidade. E nós não temos dificuldade de aceitar quando alguns nos representam. E o último argumento, e o mais forte argumento em relação a esse questionamento, é o de que nos incomoda muito o fato de que para a morte, um nos representa. Mas ninguém se incomoda quanto ao fato de que, estando o nosso Senhor Jesus Cristo inocente, posto numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, como um nosso representante, sem que nenhum de nós merecêssemos nada, Ele pudesse, como nosso representante, morrer a nossa morte e proporcionar uma salvação que não seríamos capazes de alcançar. Então há daqueles que questionam a justiça do fato da imputação federativa do pecado de Adão a toda a humanidade, não também serem capazes de questionar o fato de que também por um só homem entrou a salvação no mundo. A partir do verso 15, o apóstolo Paulo vai justamente tratar agora desta identidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai
expor aqui, desses versículos do 15 até o 17, sobre o fato daqueles que estão postos no Senhor Jesus Cristo, identificados com Ele. Vejam comigo o verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui ele começa numa comparação que é mais do que uma comparação, é um contraste. Até aqui nós vimos que por um só homem e pelo pecado dele, nós vimos uma floresta inteira ser incendiada. Imagina, meus irmãos, aquele sujeito que resolve fazer um mini acampamento, um pequeno acampamento do lado da floresta nacional. É isso mesmo, né? A floresta que nós temos aqui atrás. Imagine numa época de seca como essa, ainda sem as chuvas, ele põe ali um paninho, deita-se, faz uma fogueirinha, assa ali uns 2 pedacinhos de queijo e deixa ali aquele seu restinho de fogueira. E o seu restinho de fogueira, a sua fagulha, incendeia toda a floresta nacional. O apóstolo Paulo está dizendo que é isso, mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade. Pelo pecado de um só, um homenzinho pequenino, algo pequeno em relação a toda a criação do nosso Deus, a todo o universo, o primeiro homem, pelo pecado desse, toda a floresta chamada humanidade se incendiou e foi devastada pelos efeitos terríveis do pecado e da morte. Mas o apóstolo Paulo começa aqui contrastando, dizendo que não é assim com esse dom gratuito. Porque se por uma só ofensa morreram muitos, agora neste caso, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que é abundante aqui não é o próprio aspecto subjetivo da salvação sobre a vida desses homens, mas a gloriosa expressão deste dom gratuito e desta graça superabundante. Nós costumamos dar sempre mais valor aos resultados do que aquilo que o provoca, aos símbolos do que a coisa significada. Há, por exemplo, grandes equívocos em relação aos sacramentos por isso, porque muitas vezes nós valorizamos mais o batismo do que a obra que ele representa nos corações dos homens. Não é à toa que muitos crentes estão sendo batizados aí 5 vezes, 7 vezes, alguns até 10 vezes. E não é à toa que muitos estão considerando muito maior a salvação subjetivamente considerada do que o dom gratuito, glorioso do próprio Cristo, a oferta que ele faz de si mesmo como justiça para a salvação desses crentes. E aqui Paulo está fazendo questão de contrastar isso, e em termos de comparação com os efeitos devastadores do pecado, deixar mais claro de que esse dom gratuito, ele é muito maior, ele é muito mais impressionante e chamativo. No verso 16 ele diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Uma pequena fogueirinha botou fogo em toda a floresta. Mas já não se trata apenas de apagar o fogo desta floresta e de resolver o problema desse infrator, desse sujeito que foi lá e deixou a fagulhinha, deixou a sua fogueirinha. Agora, quando nós olhamos para o dom gratuito de Deus, para a justificação, nós falamos de um universo, de uma massa de eleitos, de salvos e resgatados do Senhor, que todos pecaram, que depois de Moisés, não apenas havia um pecado antes, mas agora depois de Moisés, cada um por conta própria, foi produzindo imensas devastações, pecados e mais pecados contra mandamentos explícitos da lei do Senhor, numa maldade muito aumentada. E agora não se trata apenas de resgatar este pecado original, curando todos os que foram afetados por seus efeitos, mas de o próprio Cristo receber sobre si
na cruz, não apenas o pecado de Adão, mas os pecados factuais, pessoais, individuais, meus e seus. E isso, meus irmãos, é algo assustador. Nós por vezes achamos que o que Cristo faz na cruz é resolver o pecado, que muita gente ilustra como uma mordidinha da maçã, como uma simples expressão de curiosidade do primeiro homem e da primeira mulher. O que nós vemos o apóstolo Paulo afirmar aqui é que agora foram muitas e muitas transgressões que foram jogadas e levadas sobre o peso das costas desse segundo Adão, para que pelo sacrifício dele, para que pela sua oferta gratuita, por esse dom, esse presente que ele dá aos seus, ele pudesse não apenas apagar o fogo, mas refazer a floresta. E é isso que o nosso Senhor faz. Ele não apenas apagou o grande incêndio que devastava a vida daqueles que lhes foram dados pelo Senhor, nosso Deus Pai, mas Ele refaz, Ele reconstrói, Ele coloca toda uma outra floresta, onde havia destruição e morte. E Ele diz no verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Isso bastava para que pudéssemos ser todos exterminados, para que a nação brasileira seja completamente destruída. Basta a Dilma provocar os argentinos, e vem um bando de argentinos para cá e mata todo mundo. Essa é uma ilustração imperfeita, obviamente, mas bastaria para a nossa condenação aquela pequena fogueirinha que fez saltar a fagulha e incendiar toda a floresta. Só que a destruição e a devastação foram muito mais. E além disso, a partir do momento em que o Senhor nos concedeu a lei, nós também a infringimos, de maneira a infringir um mandamento explícito, semelhantemente como fez Adão. E o verso 17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Há aqui uma expressão de Paulo de reinado da morte, mas há também uma expressão de Paulo para reinado da vida. Esta obra do Senhor nos reconduz aqui naquilo que é uma conexão com o que vai ser exposto nos capítulos 6 a 8 de Romanos, da graça santificante, desse aspecto da justiça de Cristo, que é a base para a nossa santificação. Quando nós vemos ser dito, quando nós vemos ser exposto pelo apóstolo Paulo as disciplinas daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, a distinção daqueles que são feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E portanto, meus irmãos, esta nova floresta, esta nova vida implantada por Cristo naqueles que são resgatados do reino da morte, dos efeitos devastadores do pecado, é a realidade dos novos crentes. É a realidade daqueles que são refeitos no Senhor Jesus para esta nova vida. E isso não é admissível, aceitável. É a grande parte do cristianismo que nós temos visto por aí. Um cristianismo que nesse deísmo terapêutico, moralista, tem feito uma dicotomia entre as coisas sagradas e as coisas seculares. Um cristianismo que vive-se uma coisa no domingo e outras coisas de segunda a sábado. Um cristianismo que no domingo é uma floresta verde, viçosa e cheia de vida, e que de segunda-feira a sábado é uma floresta incendiada e devastada. E aí isso nos conduz ao fato de que nesta nova identidade de vida que nós encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um encontro
absurdamente glorioso, com a graça e com a glória do nosso Senhor. Nos versos 18 e 19, Paulo faz um resumo das coisas ditas até aqui, quando ele repete: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Expressão de graça e de glória do nosso Deus, que na base deste único ato de justiça refaz toda esta criação que foi devastada, que conheceu a morte, não apenas o pecado, mas a morte e a destruição em escalas indescritíveis, mas que se apresenta na solução de Deus como algo ainda mais glorioso. Se há uma grande expressão e uma absurda expressão na morte do pecado, há esplendor de glória na graça e naquilo que Cristo faz para nos retirar de Adão e nos colocar nele. E aí Paulo então vai expressar a grandeza desta graça nos versos 20 e 21, quando ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira expressão que nos chama a atenção aqui é quando Paulo diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa relação com a lei, mas muito cuidado mesmo, e o apóstolo Paulo já expôs isso com muita fartura, a lei, meus irmãos, em relação às expressões de autojustiça, ela veio para aumentar o pecado e não para o diminuir. O que a lei tem feito até aqui, o que a lei tem produzido em relação àqueles que não entendem o Evangelho, aqueles que não entendem o ato único de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar, é aumentar o pecado, aumentar a condenação daqueles que estão em Adão. É isso que a lei tem feito. Foi isso que a lei fez com os fariseus, que não entendendo esta expressão vultosa da graça de Deus em resgatar os que estavam imersos no pecado e na morte, fizeram com todas as expressões de autojustiça e de farisaísmo. E Jesus os condenou porque eles não conseguiam entender que a lei não resolve o problema do coração. A lei aumenta o pecado, a lei lida com o comportamento, mas a lei não lida com os maus desejos do nosso coração. A lei não nos santifica. Essa será a continuidade da exposição de Paulo de 6 a 8. Nós nos enganamos terrivelmente com o nosso farisaísmo, com a nossa hipocrisia, com a doença da alma propensa à autojustiça. Quando nós nos apegamos à lei como uma arma apontada para o outro, ou quando nós nos apegamos à lei como um recurso para a nossa própria autossalvação ou para o crescimento da nossa piedade diante do nosso Senhor. Nos versos anteriores, Paulo diz que nós somos feitos justos, e essa expressão aqui precisa ser entendida no sentido de que não nos tornamos sem pecados, mas justos porque Ele, Cristo, num único ato de justiça nos justificou, não existindo nada das nossas próprias expressões de piedade que possa ser aproveitada diante de Deus, que não esse único ato de justiça. E então Paulo diz: olha, tomem cuidado, porque a lei sobreveio para que avultasse a ofensa, para que vocês se tornassem ainda mais idólatras apóstatas, para que vocês ainda se tornassem mais rebeldes diante de Deus. E ele está dizendo: fora de Cristo, a lei faz com que o pecado aumente e reine na morte.
Aqui algumas coisas importantes, como eu disse, a lei não refreia o pecado no coração. As leis de velocidade, os pardais que nós encontramos em nossas cidades, eles criam um ajuste, um freio social. Quando você vem lá 120 por hora e vê um pardalzinho de 60, você pisa, né? E aí, como a lei não resolve o problema do coração, passou o pardal, o que você faz, Cléber? Você senta o pé no acelerador e volta para 120, talvez 140, como diz a minha sogra, para tirar o atraso do pardal. Por quê, meus irmãos? Porque a lei lida com o comportamento, mas não lida com o coração. Quando as nossas crianças, por exemplo, aqui estão, às vezes, tendo um comportamento diferente do que nós esperamos, não é a lei sobre o comportamento que vai resolver. Por quê? Porque é aqui no coração que elas precisarão ser tratadas. E é disso que o apóstolo está falando. A lei não tem propósitos salvíficos. A lei não tem propósito de tomar o lugar da graça e curar os nossos corações enfermos. A lei não vai resolver o problema daquele que tem desejos lascivos. A lei não vai resolver o problema daquele que deseja correr com o carrão por aí e freando apenas quando tem pardal. Os nossos maus desejos não são contidos pela lei, mas são tratados pela justiça de Cristo, pela aplicação desta gloriosa graça ao coração dos crentes. Meus irmãos, a lei, na verdade, aumenta o pecado. A lei realmente aumenta o pecado. Ela não fez a raça humana melhorar, ela fez a raça humana piorar, se tornar ainda pior diante de Deus. A ideia é que a lei veio junto com a existência do pecado humano, não para prover a salvação, não para melhorar o ser humano, mas para aumentar o pecado de várias maneiras. A primeira delas, a lei aumenta o pecado, transformando o nosso pecado imputado de Adão em pecados reais de desobediência voluntária. É pela lei que eu tenho a condição de prover pecados factuais semelhantes ao de Adão, desobedecendo voluntário e deliberadamente mandamentos explícitos do nosso Deus. 2. A lei aumenta o pecado, imputando nossa culpa à nossa conta. Antes nós somos culpados porque Adão pecou. E o que a lei faz? Como eu e você não somos capazes de obedecer perfeitamente os mandamentos explícitos do nosso Deus, o que acontece? A lei nos dá a ocasião para desobedecermos os mandamentos explícitos do nosso Deus. E agora a nossa culpa já não está mais vindo da conta de Adão, mas é colocada na nossa própria conta. A lei aumenta o pecado, expondo a pecaminosidade do pecado e da remoção de todas as desculpas para a desobediência. A lei aumenta o pecado, estimulando a nossa carne pecaminosa a desobedecê-la. A lei é necessária para expor a nossa autojustiça e para nos convencer do nosso pecado. É a lei que prova para mim e para você que nós jamais seremos capazes de fazer o que Cristo fez. É a lei que prova cabalmente que eu e você somos incapazes de atingir um nível de perfeição piedosa, um nível de perfeição e de precisão teológica, um nível de precisão nas vidas práticas que possa ser aprovado por Deus. Paulo argumenta que somente o ato único da justiça de Cristo é quem nos proporciona tanto a justificação quanto o caminho seguro para a santificação. Meus irmãos, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a superabundante graça reina pela justiça para a vida eterna. É neste caso, exclusivamente através de Cristo e da sua graça, que nós temos o encontro com esta floresta verde que Cristo refaz na vida dos eleitos do Senhor. Do contrário, nós nos enganamos em expressões de autojustiça que demonstram apenas claramente as mesmas cinzas
de florestas queimadas, de florestas devastadas. O James Boyce, ele desenvolveu 2 pontos em relação à superabundante graça de Deus. Primeiro, ele diz que a graça não é retida por causa do pecado. Segundo, o fato de que a graça nunca é reduzida por conta do nosso pecado. Há um aspecto muito importante aqui. Esse primeiro aspecto dele, ele diz que o fato do nosso pecado não nos impede da graça do nosso Deus. A graça não é condicionada, é por isso que é graça. Mas também é preciso lembrar que a graça não é menor por conta do nosso pecado. Muito pelo contrário, a graça será sempre abundante, independente do pecado, independente da pessoa, independente da condição pessoal dela. Haverá a mesma graça na salvação de um assassino do que a graça para a salvação apenas daquele que conta umas mentirinhas. A mesma graça que é necessária para retirar um homem terrível, assassino, aquele que eventualmente possa até mesmo ter sido um fratricida, como alguém que matou alguém de sua família também, enfim, a mesma graça que salva esse, é a graça que salva o filho do crente, crescido na igreja, bonitinho, engomadinho e todo aparentemente certinho. Ou seja, a graça não se conforma, não se reduz ou não se estabelece em sua medida, segundo a gravidade e a aparência dos nossos pecados factuais. Portanto, Paulo aqui, ele termina a sessão sobre a justificação pela fé, reafirmando que é apenas um ato único da justiça de Cristo. É aquilo que reproduz a floresta verde e a floresta que foi devastada. E esta mesma transição agora nos leva ao capítulo 6, 7 e 8, onde Paulo irá considerar a respeito da santificação. Há algumas lições práticas que eu gostaria de considerar com os irmãos. Em primeiro lugar, o comportamento dos pais afetam significativamente as suas crianças. Nós somos líderes e representantes também, de alguma maneira. Hoje está fazendo muita falta a minha esposa aqui para a disciplina da Sara, em particular. Né, Sara? Isso não significa que a disciplina não ocorrerá em casa, ela sabe disso. Ela vai enfrentar as consequências disso. Nós sabemos que em outras tantas instâncias, esta representatividade, esta liderança de Adão, que foi omisso e falho em relação à sua esposa, que não manteve a sua esposa sob controle, que afetou todos os demais liderados, toda a humanidade, por conta do seu pecado federativo que foi estendido a toda a humanidade. Isso também, de alguma maneira, continua hoje. Você não vai pecar e repassar seus pecados à humanidade, mas a sua falha de liderança trará comprometimentos representativos. Homens fracos, homens que não entendem a sua liderança, homens que não compreendem a ordem da criação e a sua posição de liderança em casa e na igreja, trarão consequências, às vezes devastadoras, sobre a vida dos seus liderados. E é preciso nós nos lembrarmos disso e considerarmos a respeito disso. Em segundo lugar, uma vez que o problema universal da raça humana é o pecado, a solução universal é o Evangelho. Não adianta nós acharmos que, insistindo na representação de Adão e procurando produzir boas obras, expressões de autojustiça, medidas pessoais de piedade que são, na verdade, ofensas e profanação da obra de Cristo na cruz do Calvário, sejam a solução para as nossas vidas. Como eu disse, a lei aumenta o pecado, a lei não trata o coração. A lei não cura os maus desejos do nosso coração. Apenas o Evangelho faz isso. É o Evangelho quem muda tudo. É o Evangelho quem transforma as nossas vidas. É Ele o poder de Deus para curar esses efeitos devastadores do pecado em nossos corações. Somente o Evangelho dissipa as trevas, as negras nuvens dos nossos corações. A lei nos aumentará a condenação e aumentará os nossos pecados. Em terceiro lugar,
Você não vai ser salvo, meus irmãos, pelo seu desempenho, mas sim pela obediência de Cristo na cruz. E o fato de que você está confiando somente nele, e única e exclusivamente nele, será a base para essa sua salvação. Você está em Adão, sob o reinado da morte, confiando na autojustiça, ou você está em Cristo, exclusivamente, reinando na vida, numa exclusiva confiança naquilo que Cristo faz? 4. Discuta o que significa para os crentes reinarem por meio de Jesus Cristo. Como é que isso se aplica à vida agora? A palavra de Deus chama o Senhor Jesus de Rei dos Reis. Quem são esses reis sobre os quais Jesus Cristo governa? Sobre quem Jesus Cristo é rei? Meus irmãos, são vocês os crentes no Senhor. Esse reinado de vida é aqui e agora, obviamente que imperfeitamente, mas o será completamente na glória que nos aguarda, na glória que está por vir. Portanto, pensemos nisso, lembremos disso. Lembremos que o Evangelho da Graça de Deus não é decididamente deísmo moralista e terapêutico, que decididamente não tem a ver com a maioria do cristianismo que está sendo anunciado e vendido por aí. A sua graça superabundante reina em nós, através da justiça de Cristo para a vida eterna. E precisamos nos lembrar sempre das palavras de um pastor piedoso, quando esse estava prestes a morrer, com as quais nós concluímos. Ele disse em sua oração à beira da morte: eu estou reunindo todas as minhas orações, todos os meus sermões, todas as minhas boas ações, juntamente com todos os meus maus atos, e vou jogá-los todos ao mar, e de encontro para a glória da prancha da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, me agarrando somente a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, e que nós possamos nos desfazer de toda expressão que entulha os nossos corações de autojustiça, sermos curados deste grande mal, que também nos põe em Adão, e não em Cristo. Estar em Cristo é estar livre de toda presunção, de todo orgulho, de toda autoconfiança, e de toda expressão de medida, que nos faz pensar de nós mesmos, além do que convém. Considere o outro superior a si mesmo, e encontre-se com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e na paz e no sossego de alma que somente a exclusiva confiança nela nos faz descansar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de toda a eternidade, Senhor, nós te clamamos, ó Pai, para que possamos entender e viver as tuas palavras, entender a gravidade, a severidade de estar em rebelião contra ti, estar em apostasia e rebelião e desobediência contra o Senhor, estarmos em idolatria, ó Pai, de estarmos em expressões, ó Pai, de autojustiça, de automerecimento, de autocongratulação, ó Deus, e podemos encontrarmos com a nossa identidade em Cristo Jesus num descanso na prancha da salvação, naquilo que de fato é a tábua da nossa salvação, que é a graça livre, oferecida por um único ato de justiça de nosso Senhor, que recebeu sobre si não apenas o pecado de Adão, mas o pecado de todos nós, e assim nos proveu a justificação e a salvação que nos traz a vida desta gloriosa expressão de esperança e de paz. Sossega as nossas almas, aquieta os nossos corações, e permita-nos, ó Pai, viver uma vida onde de fato somos identificados com Cristo para a vida, para o reinado da vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor, a nossa incapacidade de lidar com essas verdades, entendendo, ó Deus, que os propósitos da lei são exclusivamente nos conduzir ao crescimento da graça de Cristo, da sua justiça, do seu caráter em nós.
e não como expressões de piedade pessoal, que muitas vezes nós ousamos pensar, levar juntamente conosco para nos encontrarmos diante de Ti. Nós sabemos que chegaremos diante de Ti com um único ato de justiça, e nenhum outro. Confere-nos essa certeza, essa convicção e uma vida que seja segundo isso. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos